Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Cara, eu quero falar sobre essa explosão das latas da Dogma, da Rizoma 2. Que treta, hein? Eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, mas quem não sabe, a Dogma é uma cervejaria cigana, uma cervejaria muito boa, produz uma das melhores cervejas do Brasil, tanto pelo Untappd quanto pelo Rate Beer. E eles não pasteurizam a cerveja, que é uma atitude bastante ousada, bastante nova no Brasil, uma atitude que tem que ser feita e muito importante para a evolução da cerveja no Brasil. Só que eles tiveram um problema com um lote de cerveja. O que aconteceu? Algumas latas dessa Rizoma 2, elas começaram a explodir. Começou uma, não deu nada, eles se pronunciaram, aí de repente, hoje eu vi que explodiu um lote inteiro num bar aí. Olha a foto, que tristeza, né? Primeiro eu quero dizer que eu acho que eles tiveram uma atitude muito nobre em relação a isso, uma atitude totalmente correta. A partir do momento que começou a dar os problemas, eles postaram na fanpage dele explicando o ocorrido e se prontificando a trocar todas as latas que deram problema. Na fanpage eles associam esses problemas à mudança na levedura, e essa levedura nova que eles usaram, eles nunca tinham usado em grande escala ainda. E a atenuação dela foi menor do que a atenuação que deveria ter sido. Então eles, com medo disso, deixaram ela mais tempo do que deveria, deixaram 2 meses lá no tanque, e nesses 2 meses não variou consideravelmente a atenuação, e daí eles venderam, porque se não está variando a atenuação, não tem como consumir açúcar, não tem como gerar CO2, não tem como a lata explodir. E essa atitude teve um apoio popular bastante legal, as pessoas entenderam que erros acontecem, e salvo um ou outro irritadinho ali no meio, todo mundo foi bastante legal e elogiou a Dogma pela postura dela. Mas agora que o Brasil está se modernizando nessa área da cerveja artesanal e está tentando alcançar novos horizontes e coisas que nunca foram feitas antes, como por exemplo, tentar vender cerveja sem pasteurizar. O que a gente pode fazer? O que tem que ser feito? Como que dá para fazer isso de forma segura? Existe um teste relativamente bem simples chamado fermentação forçada, que eu acho que seria fundamental todo mundo que vai fazer a cerveja e não pasteurizar fazer. É um teste bem simples, eu quase nunca faço porque dificilmente eu envaso em garrafa, mas uma empresa que vai fazer a cerveja sem pasteurização deveria fazer isso sempre. Inclusive o livro, o Yeast, ele fala sobre isso, que deveria ser um teste feito sempre, essa fermentação forçada. Bom, o teste ele consiste em algo extremamente simples. Quando você inocula o fermento e vai lá, a cerveja ela começa a fermentar, você já aerou o moço, inoculou o fermento, deu aquele tempo inicial para passar a fase lag, você tira uma amostra, claro, de forma bastante sanitizada, uma amostra ali de uns 250, 500 ml, então para quem faz pouco pode ser relevante, mas para cervejaria não é nada relevante. E essa amostra você vai colocar num agitador magnético e elevar a temperatura ali para 30, manter controlado em 30 a 35 graus. O que isso vai fazer? Vai forçar a fermentação a ocorrer até o máximo possível. Esse teste até se chama limite de atenuação também. Então, ali em 3, 4 dias, vai chegar no máximo possível, enquanto na fermentação no tanque isso pode demorar 15 dias, pode demorar 20 dias, vai que dá algum problema na fermentação. E depois que passou esse período de 3, 4 dias, você vai tirar, vai medir a sua FG, e essa FG vai ser a FG limite, não tem como passar dessa FG. Inclusive no Braukaiser, para apressar ainda mais esse processo, ele sugere adicionar 5 a 10 vezes a quantidade de levedura que você colocaria normalmente na cerveja. Porque a quantidade de levedura ela não vai influenciar na atenuação, ela vai influenciar só na velocidade da atenuação. Eu fiz aqui, naquela cerveja que eu fiz no Brew in a Bag, lá de 2 horas e meia, eu fiz um testezinho aqui bem básico de fermentação forçada, levou uns 3 dias, porque eu já estava quase terminando a fermentação. Eu tenho um agitador magnético aqui que ele controla a temperatura, e está aqui. Minha FG aqui foi de 1.08, quer dizer que se eu for medir lá daqui uns 2, 3, 4 dias, quando terminar minha fermentação, e não der 1.008, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quer dizer que eu posso acender um alerta aí. É um parâmetro bastante fundamental para quando não for pasteurizar a cerveja. Claro, existem outros problemas que podem acarretar a explosão da garrafa. Um que eu acho que aconteceu comigo uns 3, 4 anos atrás, a única vez que explodiu garrafa comigo, quando você não considera que o líquido ainda tem CO2, né? Acontece às vezes você abaixa a temperatura muito rápido e a solubilidade do CO2 aumenta, ainda tem um pouquinho ali,
ele termina de atenuar, mas fica CO2 dissolvido, fica bastante CO2 dissolvido. Se você provar a cerveja, você vai ver que ela tá meio carbonatada. Aí você vai lá, coloca, sei lá, 6 gramas por litro de açúcar, esse açúcar vai juntar com o CO2 que já tinha ali, que ficou diluído na cerveja, e vai ocasionar. Nossa, foi um caso muito triste. Um dia eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, como foi tenso descarbonatar essas cervejas. Eu queria fazer um vídeo bem rápido, mas eu acabei perdendo muito tempo fazendo uns cálculos aqui para tentar entender o que aconteceu com a Dogma. Vamos ver, mais ou menos. Eu posso estar errado nos meus cálculos, eu fiz eles meio rápido, mas dá para ter uma noção bem boa. Procurei lá no Google Acadêmico quanto que suporta uma lata de alumínio, qual que é a pressão que ela suporta em média. Lá diz que a cerveja, que uma lata de cerveja, ela aguenta mais de 90 PSI. E uma cerveja normalmente ela tem ali a 30 graus Celsius, uns 30 PSI de pressão. Então tem 3 vezes, para ela explodir tem que ser 3 vezes a quantidade normal de pressão. 90 PSI é uma pressão bastante considerável, mas não é tão alta assim. Eu acho que as garrafas de vidro aguentam mais. Então eu fiz umas simulações em condições extremas. Vamos supor que a Dogma distribuiu essa cerveja e lá no ponto de venda ela ficou a 35 graus. A 35 graus, com uma carbonatação média de 2,5 volumes, que é uma carbonatação até um pouco alta para uma IPA, mas uma carbonatação razoável, essa lata ela vai chegar a 45 PSI, porque depende da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, diminui a solubilidade de CO2, aumenta a pressão. Isso é equivalente a se ela tivesse sido carbonatada com 7 gramas por litro de açúcar. Que é normal, uma carbonatação mais ou menos normal que a gente faz. Geralmente até um pouquinho menos, né? Para ela chegar a mais de 90 PSI, aqui eu coloquei 91 PSI, ela ia ter que ter 4,8 volumes de açúcar a 35 graus, supondo que é uma temperatura alta. Se fosse um pouco menor, ela poderia até ter mais. Para ter 4,8 volumes de CO2, ela teria que ser carbonatada com 15 gramas por litro. Ou seja, se ela foi calculada para ser carbonatada com 7 gramas por litro, ela tem que ter 8 gramas por litro de açúcar residual. Ela não precisava ter sido feito priming, em teoria, porque já teria mais que o suficiente para fazer priming, até para ficar super carbonatada. Só que olha como que o negócio é tenso. Vamos passar isso para Plato e para SG para ver quão pouco isso representa. 8 gramas por litro de açúcar representa 0,8 Plato aproximadamente, ou 1,003 SG, 1,0035 na verdade. Então, uma diferença tão pequena ali, olha o que pode acarretar: 0,035 SG, 1,0035 na verdade, ou 0,8 Plato, nem um Plato, vamos arredondar. Um Plato pode fazer uma lata explodir. Então, vender cerveja sem pasteurizar é bastante complicado, mas é algo necessário. Eu acho que a Dogma ela é bastante corajosa por isso, e mesmo que a lata exploda ocasionalmente, eu apoio essa iniciativa e eu quero comprar as cervejas dele e de todos os outros que têm essa iniciativa de avançar nas fronteiras da cerveja artesanal. Mas avançar com segurança. Então, eu acho que teste de limite de atenuação é fundamental e pode ser algo que agora vire corriqueiro dentro das cervejarias. Bom, é isso, o vídeo é simples. Se você gostou do vídeo, se você gosta do Beer School, gosta da cerveja artesanal como um todo, da Dogma, deixe seu like aqui e apoie a cultura cervejeira. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e até essa semana ainda.